29/7/2015, 16ª rodada do Brasileirão. Nesse dia, há pouco mais de 10 anos atrás, em São Paulo, Corinthians e Vasco se enfrentavam em situações completamente distintas. De um lado, um dos melhores times do Corinthians no século, comandado por Tite e um super meio-campo, e do outro, um Vasco de Celso Roth em crise, 18º lugar e contando com um elenco um tanto quanto questionável. Nesse cenário, o resultado era meio que óbvio, e aquele Corinthians jogava muita bola. O 1-0 veio num gol do Renato Augusto, que seria o craque daquele campeonato. O Corinthians amplia com um golaço cagado do Gil, na cagada ali. E finaliza com um belo gol também do Elias, que inclusive era um belo de um jogador, e assim o Corinthians encerra aquele jogo no 3-0. E como eu falei antes, o cenário dos dois era completamente diferente, um ia brigar lá em cima e o outro ia brigar lá embaixo. O Corinthians naquele momento não era líder, mas buscaria o primeiro lugar e iria atrás do título. Enquanto o Vasco, depois daquele jogo, emendou mais 3 derrotas seguidas, o Celso Roth caiu e teve um fim melancólico, mas a gente já chega lá, porque a final da Copa do Brasil tá decidida, e você pode até dizer que tem favoritismo e um bom retrospecto para um lado, mas que vai ser emocionante, isso vai. De um lado, o Corinthians vivendo sempre na crise, mas com as estrelas e jogadores que chamam a responsabilidade, e uma torcida que não existe igual. Enquanto do lado do Vasco, a chance de um título também para uma torcida única, que viveu o inferno que viveu nos últimos anos, mas que confia no dinizismo e no poder dos jogadores criados lá, sejam eles mais velhos como Coutinho ou mais novos como Ryan. Essa final, sem dúvidas, vai ter muitas histórias, mas você se lembra como foram os últimos 16 confrontos entre Corinthians e Vasco? A gente já viu o primeiro e vai ver os outros 15, mas antes disso eu tenho que falar que final que a gente vai ter na Copa do Brasil. E os dois cenários de chegada são parecidos, os dois não eram favoritos, os dois perderam o segundo jogo, os dois foram pros pênaltis e os dois tiveram um goleiro sendo decisivo. Mas calma que não chegou a hora de falar de 2025 ainda. Nos últimos 10 anos eu já adianto que o Corinthians é sim bem superior, mas isso não quer dizer nada se tratando de uma final, então eu vou parar de enrolar e já começar pro segundo jogo dessa lista. Ainda em 2015, Vasco e Corinthians se encontrariam em São Januário, na 35ª rodada, naquela ocasião, 1-1. A gente segue na situação que eu citei antes, um time brigando pelo título e o outro brigando pra não cair, mas aqui num estágio um pouco mais avançado. No topo da tabela, o Corinthians só precisava de uma vitória ou até um empate pra ser campeão, enquanto o Vasco estava numa situação um pouco mais complicada. Em 19º lugar, agora comandado por Jorginho, também teve o reforço do Nenê, que veio pra ajudar na briga pro rebaixamento, no que seria o capítulo final de sua carreira. Acontece que ele tá jogando até hoje, né, mas enfim. Ou seja, era um jogo de pontos corridos, mas era extremamente decisivo pros dois. O primeiro tempo ficou no 0-0 e em São Januário, com o apoio de sua torcida, quem abriu o placar foi o Vasco, com o gol do lateral Júlio César, um resultado muito importante. Até que teve um empate. Wagner Love. O Corinthians arrancou o empate faltando menos de 10 minutos, e com a derrota do Atlético para o São Paulo se sagrava campeão brasileiro. Ofensivamente era muito forte, o melhor ataque. Defensivamente também, a melhor defesa. Enquanto do lado do Vasco ele até se recupera, vence 2 jogos, mas na última rodada contra o Coritiba o time seria rebaixado pela 3ª vez. Uma pequena mancha na história desse clube que é gigante. E em 2016 o Tite sai do Corinthians, que vive um ano um pouco pior. E o Vasco não é campeão, mas sobe. Então em 2017 os dois voltariam a se encontrar. Brasileirão 2017, 5-2 Corinthians em São Januário pela 5ª rodada. Nesse ano, do lado do Corinthians, você lembra do time que terminou o primeiro turno invicto e encerrou como campeão brasileiro, sendo antes considerado por muitos a 4ª força do estado, comandado pelo Fábio Carelli. Enquanto o Vasco também fez um ano digno, principalmente na reta final, e voltou à Libertadores seguinte, surgimento do Paulinho nesse ano também. Tá, mas vamos pro jogo que a história dele é muito boa. O primeiro tempo foi muito positivo pro Corinthians, abre o placar com Marquinhos Gabriel bem no começo e amplia com o Jô perto do fim, um ótimo resultado. Só que aí no intervalo eu não sei o que o Milton Mendes falou pro Vasco, porque o resultado foi totalmente diferente. Com 1 minuto o Vasco empata com o Luiz Fabiano, e com 3 minutos o Fabuloso faz de novo. O cara gostava de fazer gol no Corinthians. Aí você pensa, tudo indica que o Vasco pode reagir. Não, isso não aconteceu. Inclusive o próximo gol do Corinthians é de um cara que provavelmente vai ser titular na final e pode ser um cara que vai fazer um gol de novo, a gente vai ver nesse vídeo. Tô falando do Maicon, que deixa o Corinthians na frente com o 3-2. E depois 2 gols do Cleiton, que eu nem sei por onde anda hoje em dia, mas resultado final 5-2, uma goleada de um time que seguiria invicto durante um longo período. Enquanto o Vasco viveria um início difícil, mas que com a chegada do Zé Ricardo chegaria à 8ª posição e a Libertadores do ano seguinte. De novo, importante jogo na caminhada pro título, 1-0 Corinthians no Vasco pela 24ª rodada do Brasileirão. Pô, o Vasco perdeu, mas não deveria não. Eu não vou entrar no mérito do gol do Memphis na semifinal, porque esse não é o tema, mas aqui realmente o gol foi de mão e direto. O jogo em si foi bem fraco, mas no minuto 28 do segundo tempo, Marquinhos Gabriel finaliza uma bola que encobre o Martin Silva e o Jô completa pro gol. Só que o Jô completou como? De mão.
mais pra braço, né? Mas esse gol deveria ser invalidado no que seria um empate. Mas acabou sendo uma vitória muito importante pro time do Carille. Aquela situação foi muito polêmica na época, intensificou a conversa sobre VAR no Brasil e o Vasco acabou prejudicado. Com isso avançamos um ano. Em 2018, o Corinthians 4-1 no Vasco, em Brasília, pela 16ª rodada do Brasileirão. E cara, esse confronto entre os dois é muito engraçado, porque sempre tem uma história. Quem abre o placar é o Vasco com um gol de pênalti do Iago Pikachu, mas no segundo tempo, o Romero foi pauleira. Virou o jogo em 2 gols em menos de 15 minutos, incluindo um golaço. E no minuto 34, teve um pênalti que o Jadson converteu, e o Vasco ainda toma o hat-trick do Romero. Sim. Isso aconteceu. No último lance, o terceiro dele, que estava numa fase inspirada, era o artilheiro da arena e mais uma vez o Corinthians venceria o Vasco, que vivia mais uma vez um ano de brigar para não cair. Só que quem vai acompanhar ele no final do ano é o Corinthians, então a gente teria um jogo dos desesperados no segundo turno. Na 35ª rodada, 1-0 na Arena Corinthians. O Corinthians se aliviava e o Vasco entraria em um desespero. Antes do jogo, olhando a tabela, os dois times estavam a 2 e 3 pontos da zona, ou seja, quem perdesse ali teria 3 rodadas de desespero no final. Era um jogo muito importante. Olha como é o futebol brasileiro, né? Os dois times que tinham chegado na Libertadores terminando brigando pra não cair. E no caso do Corinthians é pior porque foi o atual campeão brasileiro. No Vasco, Galhardo e Castan já estavam juntos, uma dupla de muito carinho e muito respeito. Quando eu paro de jogar futebol, eu vou escrever um livro. Irmão, quem vai ler o livro do Thiago Galhardo, pô? Tá de brincadeira, pô. Pelo amor de Deus, o que ele ganhou na carreira dele? Enquanto do outro, o Corinthians tinha um time meio remendado com o Zidanilo lá na frente e um ex-Vasco no time titular, Matheus Vital. E bom, você provavelmente imagina por que eu falei isso, né? Tava na cara, lei do ex. Gol do Vital pra deixar o Vascaíno em desespero e o Corinthians ficaria tranquilo. E a torcida do Vasco ainda arremessou cadeiras no campo, o que não foi muito inteligente, mas não mudou nada. E no final do ano, o Vasco ainda se salvou um ponto acima da zona. E com isso, a gente vai pra 2019. Terceira rodada do Brasileirão. 2019, 1-1, com o jogo no Amazonas. Acho que durante o vídeo você já percebeu, mas a casa do Vasco nem sempre vai ser em São Januário, enquanto no Corinthians os jogos são sempre na arena. E aqui eu vou dizer que os dois não eram um time tão longe um do outro também. Óbvio que nenhum dos dois era um time bom, mas era equilibrado. E cara, o Vasco tomou uma lei do ex de novo. Jogo de gols no primeiro tempo. Matheus Vital mais uma vez marca no seu ex-clube, mas o Vasco empata com Maxi Lopes. Resultado final, o empate, tudo igual. E já dá pra ter uma dimensão do que essa final representa pro Vasco, porque mais uma vez agora na terceira rodada os caras estavam brigando pra não cair. Acabou que esse ano foi tranquilo, não brigou e tinha um time até decente, mas só imagina como que fica o Rio de Janeiro se o Vasco ganhar essa final. Depois a gente chega nisso, vamos pra 22ª rodada desse mesmo ano, Corinthians 1, Vasco 0. E o Vasco veio armado pra esse jogo, tá? Pega esse trio de ataque. Rossi, que acabou sendo um jogador muito frequente nesses últimos anos do Vasco. Thales Magno, quando ainda não era trágico no Corinthians. E de camisa 9, a estrela Ribamar. Mas calma aí, parece que eu tô zoando o Vasco, mas o time do Corinthians também não era nada demais. Tanto que é surpreendente como esse time chegou na pré-Libertadores. Mérito do Careira em grande parte do ano, que por mais que retranqueiro fazia seus pontos, e nesse jogo não foi diferente. O Vasco do Lucha teve um gol anulado no início do segundo tempo, e nesse mesmo segundo tempo, gol do Ralf pelo Corinthians. E assim, a vitória. Só um detalhe, tá? Esse jogo foi às 11 da manhã, num sol do caramba, e por isso o jogo foi bem difícil de assistir. Mas falar de 2019 e Vasco nem é o assunto do vídeo, mas eu quero deixar alguns lances daquele 4-4, porque foi uma das melhores partidas do futebol brasileiro nos últimos anos, sem dúvidas. Só que como eu disse, o Corinthians terminou o ano melhor em 8º, enquanto o Vasco ficou em 12º, mas em 2020 os dois voltariam a brigar lá embaixo. 18ª rodada, Vasco e Corinthians em São Januário, 2-1 pro Corinthians. Eu disse que os dois brigaram pra não cair, mas nesse ano o Vasco começou muito bem. Com 4 rodadas, o time era o líder do brasileiro. O problema é que depois... Eu tô na chuva, eu tô maluco, eu tô ramonizado, é o Vasco! Aí, irmão! O Vasco é líder, caralho! Vamos, porra! Tô maluco! Foi caindo de posição, troca de treinador, que nesse caso era Ricardo Sapinto, enquanto o Corinthians também tinha um time que não era muito forte e na verdade até bem fraco. Sapinto que deu declarações depois históricas, né? Sempre bom lembrar que o jacaré comeu a pata do cachorro. Falando do Corinthians, o cenário era bem caótico. Tanto que uma rodada antes tomou 5-1 pro Flamengo em casa. E chegava nesse jogo fora de casa já na zona do rebaixamento, podendo se afundar caso perdesse. Mas como a gente viu, Corinthians e Vasco não é um jogo do retrospecto mais equilibrado assim. Vale lembrar que essa partida acontece em meio à pandemia e quem abre o placar é o Corinthians com gol de Gustavo Mantuan com um belo passe de Casares no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, a vitória estava encaminhada pro Corinthians, mas o Vasco tinha um cara decisivo. Bola cruzada por Thales Magno e Ribamar, de letra, empata o jogo. Deixa o resultado igual, que afundaria o Corinthians na tabela, e pro Vasco um empate lá não era tão ruim.
Só que se o Vasco tinha o Ribamar, o Corinthians tinha o Everaldo. No último lance do jogo, o Everaldo tenta cruzar a bola, desvia Henrique Silva e entra no gol de Fernando Miguel. O time do Corinthians de Wagner Mancini conseguiu vencer o Vasco fora de casa e se aliviaria na tabela. E na rodada 37 o cenário muda. 0 a 0 na Arena Corinthians em um jogo muito tenso. No primeiro embate quem tava na zona e brigando era o Corinthians, dessa vez quem tava era o Vasco. E a situação era muito complicada porque dependendo do resultado, para permanecer era só um milagre. Luxemburgo tinha voltado ao comando do clube e estando na 17ª posição, caso de um resultado ruim pelo saldo de gols que tinha, não vencer aquele jogo era praticamente sacramentar a queda para a segunda divisão. E isso aconteceu? Vamos ver. Relembrando que o time do Corinthians também não era lá essas coisas, tinha um Léo Natel, então o jogo foi bem abaixo. O Vasco chegou até botar uma bola no travessão num cruzamento errado, mas ao final do jogo, pela 4ª vez na história, o clube iria para a segunda divisão. O empate na Neoquímica Arena em meio à pandemia não era o suficiente, o time teria que viver o inferno mais uma vez. A verdade não caiu aqui, se fizesse 12 a 0 na última rodada e o Fortaleza perdesse, ainda dava. Só que surpreendentemente isso não aconteceu, o Vasco só ganhou de 3 a 2. Teríamos a Super Série B, com Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Enquanto do lado do Corinthians, como sempre, o time viu um escândalo atrás do outro. Mas em compensação, enquanto o Vasco esteve na B, chegou a uma final de Copa do Brasil, por exemplo. E poderia até ter ganhado, tá? O jogo foi pros pênaltis. E como o Vasco demorou a subir, os dois só se reencontrariam em 2023, mas eu já vou falar disso porque agora eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E eu não sabia como eu ia fazer esse vídeo abordando essa final, mas falando dos últimos 10 anos dos dois clubes, é um jeito bem legal e interessante ver os altos e baixos. E esse ano não acabou ainda no Ataco Fute, tá? Fica ligado que ainda vai ter muito vídeo. Agora bora pra 2023. Sem torcida, o Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 na Neoquímica Arena. Os personagens do jogo aqui já mudam um pouco e nesse caso o Corinthians não tava sem torcida por causa da pandemia e sim porque tinha tomado uma punição. Inclusive, dessa vez o Vanderlei Luxemburgo estava do lado corintiano. O time não tava tão bem assim, mas estava melhor do que o Vasco em 19º. E como eu sou fã do Renato Augusto, foi numa ajeitada dele o belo gol de Maicon. Como eu falei antes, de novo marcando num jogo desse, tá? Se isso se repetir na final, eu já te avisei. Yuri Alberto, que na época era mais bagre do que hoje, fez também um baita de um golaço. Bela jogada do Aureliano pro gol do Gabriel Peck no minuto 70. Poderia até se imaginar que haveria uma reação, mas 3 minutos depois, bola na mão do Paulinho Paula. Gol do Roger Guedes de pênalti, que naquele momento se tornaria o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Sem torcida, mas em um ano que os dois vinham mal no Brasileiro, o Corinthians levou a melhor. Agora na 36ª rodada do mesmo ano, em São Januário, 4 a 2 Corinthians. Como eu disse antes, o time do Corinthians era um pouco melhor, mas viveu um ano bem abaixo. Tinha demitido o Luxemburgo e o técnico era o Mano Menezes, enquanto o Vasco vinha numa reação absurda com o Ramon Dias e já estava fora da zona. Olhando a tabela, caso o Corinthians vencesse estaria salvo, e se o Vasco vencesse não estaria salvo ainda, mas colocaria o Timão definitivamente na briga. Era um jogo muito importante. Inclusive aqui um jogo bom, tá? Gols, viradas, foi legal. Numa bolaça do Piton, ex-Corinthians, com 3 minutos o Vasco abre o jogo com Pumita, mas menos de 10 minutos depois o Corinthians já empata com o Romero. Sim, ele gosta de marcar no Vasco. No minuto 24, porém, festa em São Januário de novo. Bola do Pumita e belo gol do Verratti sem ser de cabeça. O Vasco tava na frente. Só que quem aparece de novo? O Romero. Gol dele para deixar empatado no último minuto do primeiro tempo, tudo igual. Já no segundo, com 15 minutos, um belo gol do garoto Gabriel Moscardo. Com isso a virada e nos últimos minutos do segundo tempo, o 4º gol de Giovani. Mais uma vez contra o Vasco, o Corinthians estava salvo. E o Gigante da Colina, apesar da derrota, ainda se salvaria naquele ano. Os dois não caíram. 2024 agora e finalmente uma vitória do Vasco. 16ª rodada, 2 a 0 em São Januário. Pô, eu já falei de 14 jogos aqui e só agora eu falei de uma vitória do Vasco, mas a conta não para por aí, porque essa vitória encerrou um jejum de 14 anos sem vencer o Coringão, que vivia uma fase bem difícil nesse momento. Perdeu Cássio, perdeu Carlos Miguel, naquele jogo era ainda o Matheus Donelli. Se tinha um ano pra cair, era aquele. Enquanto do lado do Vasco, a visão era otimista, até porque nesse mesmo dia o clube anunciou o Felipe Coutinho. Também o time do Rafael Paiva tava jogando bola e foi assim nesse jogo, tendo os gols acontecendo só no segundo tempo. E se o Vasco sofreu na lei do ex do Matheus Vital, chegou a hora do Corinthians sofrer também. Lucas Piton foi quem abriu o placar pro Vasco, e aquele gol seria carregado até os últimos minutos, quando acontece um golaço do Esforço. Uma falta extremamente bem batida, no ângulo. Já nos acréscimos para incendiar São Januário, e ficou o contraste, porque na bola do Corinthians, Léo Jardim defendeu, enquanto o Donelli não fez o mesmo. Um goleiro seria necessário pro clube paulista. E bom, acho que isso foi resolvido. Um Vasco sem Coutinho que logo começaria a jogar e a toada daquele ano não parecia que seria rebaixamento, e realmente não foi. Vamos então pro segundo turno. 35ª rodada, Corinthians 3, Vasco 1.
E o cenário aqui vira de novo, e a gente precisa falar desse Corinthians. Se eu tinha dito que o time estava perdido, aqui ele se achou. Já vinha numa sequência absurda de vitórias seguidas, Ramon Dias fez uma remontada poucas vezes antes vista, o único problema era estar sem o Memphis e sem o Yuri pra esse jogo, mas como o Vasco dá pra dizer que é um freguês, não fez muita falta. Até porque, cara, o jogo acabou com 25 minutos. Quem abre o placar é o Gustavo Henrique de cabeça e antes do minuto 24 vem 2 gols do Garro, que fez um ano assim, absurdo, mesmo na fase ruim, tava lá. E o Vasco do Rafael Paiva se tornou inconstante, não brigou pra não cair, mas viu o Corinthians ultrapassá-lo. Nesse jogo até diminuiu com o gol do Pumita. Então finalmente vamos pra 2025, já falei de muito jogo aqui. Segunda rodada do Brasileirão desse ano, 3-0 Corinthians na Neoquímica Arena. De novo o Corinthians meteu 3 no Vasco e com show do Memphis, tá? Tem que ser dito. Do lado vascaíno não fez nenhum sentido o Carelli colocar um time misto nesse jogo, até porque ia pegar um Puerto Cabello em casa, mas isso foi feito. O Corinthians abre o placar com o Yuri Alberto numa assistência linda do Memphis de peito. Quem faz o segundo é o próprio Memphis num belíssimo gol também. E o placar é encerrado num gol contra do João Victor. Mas vale lembrar também que o Corinthians teve 2 gols anulados, um do Matheus Bidu e o outro do próprio Memphis, que faria um outro belo gol, um resultado extremamente fácil. Outro detalhe foi o Galvão Bueno que narrou esse jogo a partir dos 15 minutos, no começo era outro cara. Enquanto o Vasco tava mal, o Memphis tinha participado de todos os gols, e o Corinthians parecia que ia seguir naquela toada de vitórias do ano anterior. Por fim, chegamos no último jogo, Vasco 2, Corinthians 3 no Brasileirão desse ano, em São Januário. E agora finalmente tem uma configuração final, Diniz contra Dorival, e os times titulares vão ser praticamente esses. Eu lembro que foi uma partidaça do Matheus Bidu nesse jogo e o Corinthians foi melhor e venceu. Como eu disse, passe do Bidu com de novo o Maicon marcando no Vasco. O Cruz Maltino empata com o Verratti, mas depois o Corinthians faz o segundo com o Guinegão e o terceiro com o Gustavo Henrique. O Ryan até desconta, mas a vitória mais uma vez é corintiana. E agora o 17º e o 18º jogo desses dois vai ser uma final de Copa do Brasil. E é um jogo que representa muito para os dois times. Eles não chegaram como favoritos, mas as duas torcidas merecem. De um lado um Vasco agora com o Diniz, que como a gente viu durante o vídeo inteiro sofreu muito nos últimos anos. Inclusive nessa temporada no Brasileiro conseguiu a proeza de 19 derrotas e uma reta final ruim. Mas foi guerreiro nesse confronto contra o Fluminense, deu um show na arquibancada e com certeza no Rio e principalmente dentro do Maracanã o clima vai ser incrível. Do outro lado, talvez o Corinthians não tenha caído algumas vezes assim como fez o Vasco, mas a crise que o time passa todo ano, toda hora, tem todo tipo de problema, mas o que a Fiel faz não dá pra questionar, é outro nível, então eles merecem também. Olha o roteiro desse último jogo, sofrido no último pênalti, o Gabigol perde, o Hugo de novo sai como herói, ainda contra o Cássio e o que foi aquela arena no pênalti que o Hugo pegou, é inexplicável. Pelo retrospecto, o Corinthians leva uma pequena vantagem e também leva um pouco de favoritismo, mas isso não quer dizer nada, até porque os dois também não eram favoritos pra chegar na final. Com certeza terminar o ano campeão, seja qualquer um dos dois times, vai ser um momento único. E eu fiz esse vídeo mais no intuito de mostrar como eles brigaram por coisas diferentes nos últimos 10 anos e agora é uma glória muito maior. E pra ser justo também, nos últimos 10 anos talvez não foi tanto em brigas por títulos direto, mas dá pra lembrar de quando foi a final do Mundial em 2000, que deu uma grande alegria pro Corinthians num jogo dificílimo nos pênaltis. E só pra deixar uma mística também, o Corinthians esse ano tá com uma camisa comemorativa do ano de 2000. Será que vai ser uma revanche? Ou será que vai ser mais um sinal de que o Corinthians vai ganhar de novo? Não sei. E com certeza esses jogos vão ser históricos e vão ser muito lembrados também. E pra quem gosta de retrospecto, fica aqui os números. Nos últimos 10 anos, foram 16 jogos, 12 vitórias do Corinthians, 3 empates e apenas uma vitória do Vasco. Um recorte completamente dominado pro lado paulista, mas o Vasco tem a vantagem de decidir em casa e final é final. Os dois merecem muito e chegam de anos conturbados, mas que a coroação pode ser agora. Se for no tempo normal, tem tudo pra ser um jogaço. E se for nos pênaltis, tem dois goleiros que podem decidir. Será que vai ser do Vasco com Ryan, Coutinho e a Barreira? Ou será que vai ser o Corinthians de Hugo Souza, Memphis Depay e a Fiel que dispensa comentários? Decisão não necessariamente respeita estatística, e para ter a resposta final, o complemento desses dois jogos que completam os 10 anos e esse vídeo, é só assistir a final, na quarta em São Paulo e no domingo no Rio de Janeiro.